Começa mais um programa Bastidores. Obrigado, senhor e a senhora, pela audiência, aqui ou em qualquer lugar. O nosso programa, que vem todas as noites, há 9 anos aqui, todas as noites eu estou chegando na sua casa, sem pedir licença, invadindo seu apartamento, o seu apartamento do seu hospital onde você está, um restaurante. E agora, com o modernismo, você assiste o nosso programa aqui no telefone celular. Você bota o endereço que você vai ver agora. Vai aparecer, meu diretor Gil vai botar aí, é www.tvmas.tv. E você, com esse endereço, www.tvmas.tv, você assiste o nosso programa. E pode interagir comigo. Você pode, se você tem meu telefone celular, você manda um WhatsApp para mim e eu faço a pergunta ao meu entrevistado. Como o nosso programa é só de pessoas importantes, ô Gil, cadê o nome aqui? www.tvmas.tv. Já só para ver se ele bota. É que ele está trabalhando, pegando as fotografias. Ai, com esse endereço aqui, você pode... Ligue para um amigo seu em Pombal, em Souza, em Cajazeiras. O meu entrevistado é tão importante. Hoje de noite, hoje à tarde, quando ele confirmou a vinda, eu botou no meu entrevistado, eu faço uma chamadazinha, um convite. Ligou gente de Princesa, de Patos, a minha terra, de Cajazeiras, de Catador Rocha, de Bananeira, elogiando o homem. Esse é o cara, padre. Ele salvou meu pai, salvou minha mãe, botou um stent em mim e eu estou bem. Esse cara fez bem a vida toda fazendo bem. Hoje eu vou entrevistar um cardiologista. João Pessoa e a Paraíba tem vários cardiologistas. Nós somos bem servidos. E esse jovem, paraibano lá, de origem, lá da cidade de Pombal, ele vai conversar um pouco com todos nós. Ele vai falar, primeiro, um fato inédito, um paraibano presidente, candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O meu entrevistado é candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das maiores do mundo. Sabe quem é? Doutor Marcelo Queiroga, o galego que bota estente. Ele vai conversar com a senhora, ele vai explicar quais são os projetos, por que ele é candidato à sociedade mais importante da América Latina. Por quê? Ele vai explicar os projetos, quando é essa eleição, quem são os seus concorrentes, qual o tempo de mandato, o que ele vai fazer para Paraíba, além de engrandecer o nome de todos nós paraibanos. Marcelo Queiroga vai explicar detalhes. E a segunda parte da entrevista, vamos para o dia a dia dele. Por que tanta gente, doutor Marcelo, está tendo problema cardíaco? Doutor Marcelo Queiroga, a durabilidade do stent é infinita? Por que tanta gente bota stent, doutor Marcelo? Que ele é um dos campeões na Paraíba e fora da Paraíba. E outras histórias. Você pode fazer uma pergunta. Você liga para um amigo seu fora da Paraíba, fora do mundo, que em todo canto tem internet, fazer a pergunta ao cardiologista famoso Marcelo Queiroga, tá ok? Pode fazer a consulta de graça, não tem importância nenhuma. Ele atende a todos. Senhoras e senhores, vamos agora conversar com um cidadão que se propõe a ajudar os outros, pessoas que ele nem conhece. Chega doente lá, ele cuida, salva, chega lá morto do coração, ele é cardiologista. E ele é candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos conversar com o paraibano Marcelo Queiroga. Tudo bom, doutor Marcelo? Prazer em tê-lo aqui. Como vai? Como é que está a cardiologia em João Pessoa? A cardiologia em João Pessoa vai bem. Hoje temos as condições de atender os pacientes aqui com todas as condições de recursos, sobretudo na área da saúde suplementar. O que área suplementar? Essa área que é coberta pelos planos de saúde. Sim. No sistema público, nós ainda temos uma série de problemas, né? Sobretudo em função de dificuldades de infraestrutura hospitalar, né? Os hospitais públicos ainda não têm esse atendimento de alta complexidade cardiovascular estruturado. A esperança é que esse novo hospital, que vai ser instalado lá em Santa Rita, ele cumpra essa função. Precisa ter um centro de alta complexidade no setor público para atender as pessoas com o acesso mais franqueado, né? Doutor Marcelo, as pessoas que estão em casa ali assistindo, têm vontade de fazer perguntas ao senhor. O senhor podia liberar seu e-mail, seu endereço eletrônico das pessoas que estão em casa? Pois não, meu e-mail é mqueiroga@terra.com.br. Repita para mim lá de cima. mqueiroga@terra.com.br. Doutor Marcelo,
O senhor sempre é bem-vindo à TV Márcia, o senhor sempre dá entrevista, porque o senhor é uma pessoa muito importante no contexto de saúde pública na Paraíba. O senhor agora é candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das mais importantes do mundo. Por que o senhor é candidato? Bem, padre, isso é fruto de uma trajetória, né, de uma vida de trabalho na área associativa. Nós já presidimos, por exemplo, a Sociedade Paraibana de Cardiologia. Nos anos 90, no final dos anos 90, nós tivemos a honra de presidir a Sociedade Paraibana de Cardiologia e foi aí onde tudo começou. Porque o associativismo médico é uma forma de organização dos médicos que começou lá no início do Império, né? Então, em 1829, foi fundada a primeira sociedade médica, que é hoje a Academia Nacional de Medicina. Em 1889, já existia a Sociedade de Medicina e Cirurgia. Na Proclamação da República. Na Proclamação da República. A Sociedade de Medicina e Cirurgia, que é hoje a Associação Médica Brasileira, né? Então, os médicos, eles já têm essa longa tradição de associativismo. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela foi fundada em 1943 pelo Dr. Dante Pazanese. Então, é uma sociedade na época da guerra tradicional. É uma sociedade que, na época, foi fundada justamente para estimular o estudo da cardiologia, né? Porque as doenças do coração, elas são doenças muito prevalentes, né? E que levam à morte. Sobretudo hoje, no mundo ocidental, onde nós temos as doenças cardiovasculares como principais causas de morte, né? O infarto, o AVC. Vamos falar isso daqui a pouco. No Brasil, isso responde por mais de 30% da mortalidade total. A sua candidatura. Então, por que o senhor é candidato a presidente da sociedade? A nossa candidatura vem em função dessa nossa trajetória na Sociedade Paraibana de Cardiologia, na Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, onde eu já presidi, no próprio Conselho Regional de Medicina da Paraíba, que eu sou conselheiro, sou diretor do conselho já em 2 gestões. Então, nós temos uma experiência no ramo associativo e queremos ofertar esse trabalho para todos os cardiologistas do Brasil, porque nós achamos que, através da nossa experiência, nós podemos contribuir com a cardiologia nacional. São período da presidência, quantos anos? O seu mandato? O mandato são de 2 anos. Né? Pode ir para a eleição? No caso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não. É um mandato de 2 anos e só. É como o Supremo, não tem eleição? O Supremo, eu acho que não tem nem eleição, né? Tem indicação. Tem indicação. Doutor Marcelo, quais os projetos do senhor chegando à presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Qual que o senhor pensa? Então, o primeiro projeto é ampliar o acesso das pessoas, dos brasileiros, às terapias cardiológicas, né? Então, isso é um ponto importante. Ainda é muito distante do povão, a cardiologia? Hoje é melhor. No passado foi pior. Mas o acesso ainda é muito limitado. Então, nós precisamos fazer com que o tratamento chegue para o paciente, aquele que está na ponta, né? Por exemplo, o tratamento da hipertensão arterial. Existe a farmácia popular, que já oferta alguns medicamentos, mas ainda oferta poucos medicamentos. Nós queremos que esse rol de medicamentos aumente. E nós queremos que o paciente realmente ele tenha acesso ao tratamento e ele faça o tratamento correto. Porque se não fizer, nós não conseguimos controlar essas doenças. Exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, quando conseguimos controlar a hipertensão, a gente vai conseguir diminuir o AVC, que é uma das doenças mais graves que há, não é? Então, na nossa ação na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós queremos ampliar o acesso das pessoas aos tratamentos, através da conscientização e do diálogo com o poder público, né? E, com isso, aumentar o campo de trabalho para os médicos. Porque há muitos médicos no Brasil e há necessidade de ampliar esse campo de trabalho. Doutor Marcelo, do seu Zé, que mora lá, eu estava falando do Grotão, que mora lá no Grotão agora. Ele está assistindo o senhor na televisão, se ele tiver TV a cabo, ou no telefone celular, se ele tiver... Ele sofre um infarto agora. É levado para onde, João Pessoa? Agora. Por exemplo, se eu tiver infarto, o senhor liga para o senhor resolve. E... Seu Zé, vai para onde? Então, há uma estrutura de UPAs, né? Há hospitais como o Hospital de Trauma, os outros hospitais públicos, e há hospitais que são credenciados
pelo sistema público de saúde para atender na área de cateterismo. Não é? Então, quando o indivíduo tem um infarto, decorre de uma artéria do coração que entope. Essa artéria fica entupida. A gente tem que desobstruir. Há duas maneiras de fazer isso. Um é injetando um remédio na veia, que é chamado de trombolítico. Esse trombolítico faz com que a artéria ela seja aberta, ele promove uma desobstrução da artéria. Mas a forma mais eficiente é através da angioplastia com o implante do stent. A gente faz isso por meio do cateterismo cardíaco, né? Só que isso tem que ser feito rápido quando é um infarto. Isso tem que ser feito com menos de 90 minutos. E aí onde está o problema do setor público? Porque os trombolíticos, que até o Ministério da Saúde, em 2011, baixou uma portaria, incluindo os trombolíticos de última geração, aqui no nosso estado não está disponível. Por que, doutor? Então, isso é questão da gestão. Paraíba, do Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. Isso é questão de gestão, padre. Então precisa melhorar a gestão. Não podia trazer isso, não? O governador, o prefeito, através dos secretários municipais de saúde ou do secretário estadual de saúde, tem o dever de fazer isso. Não é? Porque as doenças cardiovasculares, como eu disse, são as principais causas de morte. Não é? E a gente hoje está atrás de outros estados da federação. Não é? Precisa melhorar isso aí. O senhor, na qualidade de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vai à Presidência da República, vai ao Ministério, vai trabalhar para isso, chegar a todo canto? Vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Não é fácil? Não é fácil, mas isso não está escrito em lugar nenhum que seja proibido a gente fazer. Certo? Precisa cobrar das autoridades públicas que dê as condições de trabalho adequadas para os médicos. Não é só cobrar dos médicos. E não é só criar programa mais médicos, dizendo que tem mais médicos que não tem condição de trabalho. Precisa ter condição de trabalho, para que a gente tenha condição de atender os pacientes com dignidade, que, aliás, é o primeiro mandamento da Constituição Federal. Né? Lá na sua região, nas suas origens de Pombal, se um cara que sofreu um acidente naquele sítio, naquela cidade, circunvindo Pombal, ele é levado para onde hoje? Então, existem hospitais regionais, né? Patos. Existe hospital em Patos, existe hospital em Souza, né? Existe hospital em Cajazeiras. Mas não tem esse remédio para distribuir. Mas esse medicamento não é coisa de outro mundo. Isso pode ser aplicado até numa ambulância. Mas então, tem? O problema é que não tem. Depois, se eu quiser comprar, não tem. Esse não é medicamento que se venda em farmácia, né? Isso tem que é uma medicação que tem que ser disponibilizada nos hospitais públicos, que é para as pessoas terem acesso aos medicamentos, né? E tem uma equipe treinada para diagnosticar o infarto, né? Que não é difícil o diagnóstico do infarto. Sintoma, dor no peito. O Estado da Paraíba que banca, quando isso podia ser patrocinado pelo governo. Uma pergunta bem boba. Por que não está no sul? É uma pergunta... Se o Rio, Pernambuco está, se o Alagoas está, e aqui não está. É uma pergunta difícil que você me faz, viu, padre? Porque isso já era para estar há muito tempo, certo? Então isso resulta da falta de estruturação da saúde de uma maneira geral. A secretária Cláudia Veras é uma pessoa muito sensível a esse problema. Eu mesmo já tive... A secretária de Estado. A secretária de Estado. Ela é uma pessoa que tem a confiança da classe médica. A eleição da sociedade, quando vai ser? A eleição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aliás, o processo eleitoral ainda não foi oficialmente deflagrado, né? Porque ele é deflagrado quando se publica o edital convocando as eleições. Mas a gente está num macro processo eleitoral, né? Tem quantos candidatos? Então começa em fevereiro e a eleição geralmente é em março no primeiro turno e no segundo turno em abril, né? Já tem quantos candidatos? Então, atualmente são 2 candidatos. O senhor daqui da Paraíba? Eu e tem um colega de Pernambuco. Que é um colega muito qualificado também. A Paraíba já teve presidente da Sociedade Brasileira? Não, a Paraíba não. É porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela estabeleceu um mecanismo de eleição do presidente em que há um rodízio entre as regiões, né? Então, agora esse ano, próximo ano, vai se escolher um presidente egresso da região Norte e Nordeste. Votam rodízio todo ano. Votam todos os brasileiros, todos os cardiologistas brasileiros que são filiados à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desde que estejam adimplentes, né? Que estejam quites com a sociedade. Pagando a sua mensalidade. Tem que pagar a sua contribuição, senão ele não pode votar. Por exemplo, vou uma pergunta que vocês estão perguntando agora. O voto de um cardiologista lá de Itaporanga, se tiver, tem cardiologista de Itaporanga? Deve ter. Patos tem, eu sei que tem. Patos tem. Tem bons cardiologistas, em Patos, em Souza, em Cajazeiras. Tem a mesma importância o voto que o doutor Calil, que é esse tão famoso que atende o voto do doutor Calil vale igualzinho ao voto lá do doutor Zé Calil, lá de Itaporanga. Igualzinho? Uau. O que é que o senhor propõe, como médico cardiologista do Nordeste, sensível, conhece a medicina como ninguém a vida toda, 28 anos de médico,
chegando lá, o que é que o senhor vai lutar para tirar essas barreiras da medicina? A primeira coisa que nós precisamos fazer, padre, é unir a cardiologia brasileira, né? Não tá Porque unindo, né? lá na cardiologia, também como em todos os outros locais, há divergências e há disputas, né? E a nossa candidatura é uma candidatura independente, ela não é uma candidatura que sai dos grupos tradicionais da sociedade. Do grupo Rio-São Paulo. Não Rio-São Paulo, mas aqui mesmo no Nordeste há os estados maiores que ficam se revezando e toda a disputa eles se revezam e os outros estados da região ficam à margem, né? Então a Paraíba já tem tradição em não aceitar ficar à margem, né? Lá em 1930 a gente sabe, tem até escrito na nossa bandeira, né? Então a Paraíba tem tradição de não baixar a cabeça. Então é por isso que nós estamos oferecendo nosso nome para disputar a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E isso é um anseio também dos outros estados da região Norte e Nordeste. Então são vários colegas de todos os estados, de Rondônia até a Bahia, que confiam no nosso nome e é por isso que nós aceitamos pleitear a disputa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E também temos um apoio muito forte fora da região Norte e Nordeste. Você vê um vice lá do Rio Grande do Sul, um diretor financeiro de São Paulo. Já é a composição da chapa, né? Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Doutor, seu Zé que está ali ouvindo em casa, Dona Maria, vai em Padre Albeniz, doutor Marcelo vai para São Paulo, a sede é de São Paulo, né? A sede é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas também tem uma sede em São Paulo. O senhor eleito, que eu espero que Deus ajude o senhor a se eleger, quantos dias o senhor vai ficar fora da Paraíba nessa presidência? A presidência, ela ocupa muito tempo da gente. O senhor tem que morar lá? Não, eu não tenho que morar lá. Eu moro aqui na minha casa, né? Como eu sempre morei. Mas a gente tem que, naturalmente, o presidente tem uma ação executiva, né? E ele tem uma agenda a cumprir, né? Uma agenda nos diversos estados da federação, porque as pessoas querem a presença dos colegas, querem a presença do presidente, até porque ele é uma espécie de estadista da cardiologia, né? Então ele tem que ir nos estados, ele tem que conversar com os colegas, ele tem que conhecer, sobretudo, a realidade de cada cardiologista. Eu, sendo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu vou olhar para o cardiologista que está no consultório, porque aquele que está nos grandes hospitais, nos grandes centros, esses não precisam da Sociedade Brasileira de Cardiologia para olhar para eles. Nós temos que voltar o nosso olhar para o cardiologista que está no consultório, para o cardiologista que está no posto de saúde. Aliás, uma das nossas propostas é que o cardiologista integre a equipe da unidade básica de saúde. Não está. Mesmo que hoje não está, mesmo que não tenha um cardiologista em cada unidade básica, mas que pelo menos exista uma coordenação de cardiologistas orientando os médicos generalistas a prevenir as doenças cardiovasculares. Porque o grande segredo, você falou em stent, coloca um stent para cá, outro stent para lá, mas o grande segredo é a prevenção da doença cardiovascular. E isso se faz onde? Isso não se faz no laboratório de cateterismo cardíaco. Isso se faz na atenção primária. Isso faz no PSF. Não é? Isso é o médico generalista que faz. Não é? É ele que está em contato direto com o paciente. Sobretudo na saúde pública. Porque a saúde pública, você sabe que há um problema de financiamento que é muito sério no Brasil. Não é? Se criou o SUS, que do ponto de vista conceitual é uma forma de sistema de saúde ideal, mas precisa dizer como é que financia esse sistema. Né? O SUS, o orçamento do Ministério da Saúde hoje, é em torno de 110 bilhões de reais. A saúde. É o orçamento do Ministério. Anual. Anual. E esse orçamento, ele não é realizado na medida máxima do possível. Há cortes no orçamento. Então, falta verba. E os ministérios, os outros ministérios, eles não alocam verbas. Por exemplo, o Ministério da Educação, tem os hospitais universitários. Eles não alocam verbas ali para suprir aqueles hospitais da demanda que é necessária para assistência. Então, por isso que os hospitais universitários andam muito em crise, né? Então, precisa olhar isso aí com uma certa responsabilidade. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso porque nós já fizemos. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, nós fizemos ações junto ao Parlamento. Por exemplo, um projeto de lei de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que é o projeto de lei 415/2015, que versa sobre a avaliação de tecnologia em saúde, foi uma demanda que nós levamos para o senador, e o senador foi sensível, apresentou esse projeto, já teve uma audiência pública muito interessante no Senado Federal, que foi convocada pela senadora Ana Amélia Lemos, onde se discute essa questão da incorporação
dos novos medicamentos, das novas tecnologias, porque hoje quando se precisa de um novo medicamento, está aí o nosso Patrick, né, que é um exemplo, é a judicialização. E não se pode ofertar políticas públicas via o Poder Judiciário. Isso não é a forma adequada, porque quando se oferta via Poder Judiciário, essa oferta dessa política pública, às vezes ela vem até errada e inverte as prioridades em saúde. Então essa análise, ela tem que ser feita pelo Executivo, pelo Poder Público, pela administração pública, e tem que ser feita de forma correta. Então isso foi uma ação nossa à frente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que foi acolhida pelo senador Cássio Cunha Lima. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos condição de fazer muito mais, de abrir o diálogo com o poder público para trazer benefícios para a sociedade e trazer benefícios para os médicos. O senhor sabe melhor do que ninguém que vocês, cardiologistas, é a elite da medicina brasileira. Como é que o senhor vai colocar um cardiologista lá na UPA de Cruz das Armas? É uma pergunta. Vocês são a elite, quem mais ganha dinheiro são mais nobres. A top de linha são vocês, de cardiologistas. Há tanto aqui como em São Paulo, em qualquer canto do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, um médico cardiologista como o senhor, como os bons do Brasil, vai dar expediente uma UPA. Então, o ideal é que nós tivéssemos cardiologistas nas unidades básicas de saúde, né? E ele vai? Então, vai. Se houver uma estrutura, uma carreira de Estado para o médico vai. Nós queremos uma carreira de Estado para os médicos. Nós defendemos isso. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia, no setor público, vamos defender carreira de Estado para médico. Na saúde suplementar, nós queremos uma regulação adequada para garantir que a remuneração do médico seja atualizada. No sistema público, padre, para você ter uma ideia, há mais de 15 anos que o honorário médico não é reajustado. Com essa famigerada tabela do SUS. Então você está falando aí que o cardiologista é de elite, pode ser de elite no estudo, pode ser de elite no trabalho, mas na remuneração não é de elite, certo? Aliás, os médicos todos estão precisando, sobretudo no setor público, de ter uma carreira de Estado e ter o reconhecimento do seu trabalho através de um pagamento digno. Senhoras e senhores, programa Bastidores, começando hoje com o cardiologista Dr. Marcelo Queiroga. Dr. Marcelo Queiroga é de família tradicional da Paraíba, 28 anos como médico, atuando na Paraíba e fora do estado. E ele agora é candidato a presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. Minha filha, bota o endereço dele eletrônico aqui. Senhoras e senhores, muitas perguntas aqui para o doutor, muitas perguntas, mas aqui vamos... Uma pergunta de um colega seu que é médico, mas de outra área. Tem muita. Padre, por favor, pergunte ao doutor Marcelo Queiroga o que é pior para o coração: excesso de carboidrato, chocolate ou refrigerante. Quem pergunta é o médico, é o odontólogo do Fernando Torres. Quem é pior? Chocolate? Carboidrato ou refrigerante? O problema é que o chocolate tem carboidrato também, né? Tem, sobretudo porque coloca com leite, né? Tem na formulação carboidrato também, né? Aliás, as pessoas devem se alimentar de uma forma equilibrada, né? Com todos os nutrientes, né? Carboidratos, gorduras, sais minerais, vitaminas, né? Isso seria uma dieta ideal, né? No passado, as pessoas satanizavam as gorduras. Comer gordura, isso aí faz mal ao coração, né? Claro que comer gordura em excesso faz mal ao coração. Mas também se você come carboidrato em excesso, isso vai ser muito negativo. Por sinal, saiu um estudo agora chamado PURI, né, que comparou diversas estratégias de alimentação e mostra que realmente o alimento, a dieta rica em carboidrato, ela causa infarto, causa AVC, né, e isso tem que ser feito de uma maneira racional. Padre, por favor, pergunta ao conceituado médico qual é mais perigoso: arritmia cardíaca ou disritmia? Qual pode matar? Arritmia, disritmia são sinônimos, né? E esse nome arritmia é debaixo do guarda-chuva arritmia, cabe arritmia simples, que não tem repercussão clínica, até arritmias graves, que podem levar o indivíduo à morte súbita, né? Então precisa diferenciar qual que tipo de arritmia, para que a gente possa saber qual é o potencial de letalidade dela. O infarto, que a gente falou aqui, 30% das pessoas que têm infarto pode ter morte súbita. E morte súbita é por conta de arritmia. No caso, uma arritmia chamada fibrilação ventricular. Por isso que se aconselha dar aquele choque, né? O cardiodesfibrilador. Isso. Voltar ao coração. Senhoras e senhores, estamos conversando com o cardiologista, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, uma pergunta básica, bem simples.
Qual o conselho que o senhor dá como cardiologista para a prevenção? O cidadão que está de idade ou não de idade, que lá em casa agora, está com medo de ter um infarto. O que é que o senhor diz para ele ter cuidado? A prevenção começa, padre, eu acho que quando a gente nasce, né? Né? Com o exemplo que a gente recebe dos nossos pais também, né? Se você, na sua casa, a sua mesa é rica de alimentos gordurosos, de sal e de comida inadequada, o que é que vai acontecer? Vai crescer um cidadão com esse tipo de hábito alimentar. Então precisa ter uma alimentação correta, né? Uma alimentação balanceada, não fumar é uma coisa muito importante, né? Controlar os chamados fatores de risco, controle da pressão arterial, controle do nível de colesterol, fazer atividade física diária, né? Perder peso, não ter estresse, né? Que é uma coisa muito difícil de você não ter estresse nos dias de hoje. Não é? O fato é que se deve buscar uma vida saudável e controlar os fatores de risco. O entrevistado é um cardiologista que engrandece a classe médica, realça os relevantes serviços prestados ao longo de brilhante carreira, irrefutavelmente. O cara sabe escrever, tem um negócio bonito aqui. O carisma, aliado à excepcional educação proveniente dos ensinamentos de Valmira e Tony, o farão em breve o novo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Transmito ao competente médico meu abraço. Rapaz, ele mandou um retrato vendo o senhor na televisão. O cara sabe ler e escrever. Einstein Almeida. Meu amigo. Agora é presidente nacional de uma instituição. Ali sabe ler e escrever. É um grande jurista. Doutor, a durabilidade de um stent. O stent é uma liga metálica, né? Então, mas quando, por exemplo, todo mundo bota stent hoje. O que perde é o resultado do implante, né? Mas o senhor quando bota, ele tem tempo de se acabar? De durabilidade? Então, os stents, como eu falei, é uma liga metálica. Então, aquilo ali é cromo cobalto, certo? Pode ser aço. Então, isso não acaba. O que pode acabar é o resultado. Eu implantei o stent e ele desobstruiu a artéria. Pronto. E aí, pode perder esse resultado. Pode voltar? Pode voltar a entupir. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Por que o senhor não botou aquela telazinha? Então, mas aquilo é um corpo estranho. Né? E ali vai formar uma cicatriz. Quando essa cicatriz ela se forma de maneira muito intensa, vai obstruir de novo a artéria. Chama reestenose, esse tipo de fenômeno, né? O reentupimento da artéria. Hoje existem os stents, chamados stents farmacológicos. Esses stents liberam uma droga, um remédio. No caso, que o senhor no local. Né? Então, os diabéticos são pacientes que têm grande chance de reentupir. Então, esses devem colocar obrigatoriamente um implante com stent farmacológico. No passado, o grande problema dessa tecnologia era o custo, porque era muito caro esse stent farmacológico e isso tinha impacto no sistema de saúde. Hoje, como essa tecnologia ela foi disponibilizada em 2002, né? Nós estamos em 2017, então já são 15 anos. O senhor tem 15 anos de stent? 15 anos, é um bom tempo, né? Então, essa tecnologia, o ciclo de desenvolvimento dela já aconteceu. Então, o custo, ele vai diminuindo, de tal sorte que hoje não impacta mais como era no passado. Senhoras e senhores, programa Bastidores, vamos mostrar as fotografias. A minha produção procura umas fotografias. Já está pronta as fotografias, Gil? Tá ok? Sai da frente aí para baixo, que é o escuro. Tá bom, filho, tá ok. Muito sensível meu campo. Tá aí, doutor, queria que o senhor narrasse essa foto aqui para todos nós. Aí, o doutor Marcelo Cantarelli, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. O bem alto é o professor Fábio Jatene. É filho do outro? É diretor do INCOL, professor titular de cirurgia cardiovascular da Universidade de São Paulo. É um grande cirurgião cardiovascular. No meio é a ministra dos Direitos Humanos, ministra desembargadora Luiz Linda Valois. Eu, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o doutor professor Marcos Malaquias, e as duas senhoras que são ligadas a movimentos em relação aos idosos. É a Ana e a Tereza. Esse aí, o senhor Icácio, quem é esse outro? Esse outro é o meu colega Marcelo Cantarelli. Esse foi um evento realizado no Interleges, que é um instituto do Senado Federal. O sinal do prédio tem o nome do ex-governador Ronaldo Cunha Lima, e foi um evento que fizemos para discutir a questão do envelhecimento e as políticas de alta complexidade cardiovascular. E Cássio recebeu uma encomenda? Cássio recebeu porque Cássio tem uma ação muito destacada em relação aos idosos, né? Desde a época da Constituinte, quando ele teve leis
da autoria dele, como por exemplo aqui concede descontos do transporte para os idosos, e ele tem se empenhado muito nessas questões relativas aos idosos com doenças cardíacas. Está o senhor e o Rômulo Gouveia numa comissão da Câmara Federal. A bancada da Paraíba ela é muito acessível, né? E o deputado Rômulo Gouveia é uma figura extraordinária que sempre nos recebe lá em Brasília de braços abertos. Isso aí foi na sessão da Comissão de Seguridade Social e Família que aprovou o projeto de lei. Aí é uma reunião com o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros, quando tratamos da incorporação de tecnologias em saúde na área cardiológica e em relação à política pública de saúde. Se o senhor foi eleito presidente, o senhor vai viver em Brasília, né? Tem constantemente em Brasília. Isso é o senhor aonde aí? Isso é no Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Aí eu saliento a bandeira do SUS, né? Todos nós temos o dever de defender o SUS. O SUS, que é a coisa bonita. Aí, esse povo, quem é esse povo? Aí é o ministro? É o ministro, o doutor Cantarelli, o doutor Francisco Figueiredo, que é o secretário de Atenção à Saúde, a doutora Viviane Lenk, que é uma colega nossa médica, que vai ser a futura presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e o doutor Maurício Rezende Barbosa, de Minas Gerais. A próxima. Aí eu sei quem é essa senhora? Essa é a deputada Mariana Carvalho, que se especializou em ler as denúncias contra Temer. Foi. É a segunda secretária da Câmara dos Deputados e ela foi relatora do projeto de lei 5.460/2016, que determina que o sistema público de saúde cubra um tratamento importante para idosos com doenças do coração. A próxima. Aí. Próxima é no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, a audiência de instrução do projeto de lei 415/2015, de autoria de Sua Excelência, o senador Cássio Cunha Lima, que tem como relatora Sua Excelência a senadora Ana Amélia Lemos. E na fotografia, o do professor Denis Arviana, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a professora Carize Polanzik, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, o senador Cássio Cunha Lima, o senhor Gustavo Laine, que é o técnico do Ministério da Saúde, e o senhor Tiago, que também é do Ministério da Saúde. A próxima, aí. É isso que a gente vem fazendo, padre. A gente vem trabalhando pela cardiologia e pela saúde pública. E na Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós vamos fazer muito mais. Quer dizer, o senhor vai estar sempre junto, aí é o Calil. Esse é o professor Calil. Ele é top mesmo, esse homem. Ele é um excelente médico. Ele é amigo de Chica Mota, ele operou a deputada Chica Mota. Ele não operou, o Calil é médico clínico. Quem operou a Chica Mota. A Francisca Mota foi o professor Sérgio Almeida de Oliveira. Quer dizer, ele não opera, não? Não, o professor Calil é cardiologista. Sim. E é um excelente cardiologista. Eu vou fazer uma consulta. E é diretor do Instituto do Coração, da Universidade de São Paulo. Tá para nós, eu prefiro o Maurílio Almeida. Doutor Maurílio aqui? Maurílio Onofre. Maurílio Onofre, meu anjo. O Instituto do Coração da Universidade de São Paulo é o principal instituto de cardiologia do Brasil, não é? E ele é dirigido pelo professor Calil e pelo professor Fábio Jatene. E Jatene foi um grande nome, né? O doutor Adib é uma figura extraordinária, mas ele também tem 2 filhos que são cirurgiões, o mesmo quilate, que é o professor Fábio Jatene, e o professor Marcelo Jatene, que opera crianças com cardiopatias congênitas. O Brasil, na América Latina, ainda é o melhor país para tratar de cardiologia? Sim, o melhor Brasil. que Buenos Aires, que a Argentina, que é o Chile. Olha, só para você ter uma ideia, padre, o estado de São Paulo, a economia de São Paulo é maior do que a da Argentina todinha. Todinha, só São Paulo. E a cidade de São Paulo, a economia é maior do que o Chile. O Chile. Essa foto aí, onde foi isso? Essa foto foi no Congresso, na Câmara dos Deputados. Ali é o deputado Geraldo Rezende, a deputada Mariana, a senhora Ana Maria, da Pastoral da Pessoa Idosa, o deputado Henrique Mandetta, eu e voluntários que cuidam, visitadores de idosos no Brasil, da Pastoral da Pessoa Idosa. Aí, o senhor e quem? O senador Assigur Gax, que é senador Rondônia, o senador Cássio Cunha Lima, eu e o doutor Marcelo Cantarelli. O senhor vai em breve ter uma audiência com o presidente. Aqui, quem é? O ministro? É o ministro Ricardo Barros, com um trabalho que nós escrevemos, é um livro que nós escrevemos sobre terapia valvar por catéter. Traduzindo. O implante de válvulas cardíacas por técnica de cateterismo cardíaco. Isso apareceu? O trabalho é nosso. Doutor, aí. Isso aí foi uma audiência com o Conselho Federal de Medicina, com o ministro da Saúde, no Ministério da Saúde.
Eu estou ali atrás, e na frente falando está o professor Henrique Batista, que é o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina. Eu integro uma das comissões do Conselho Federal de Medicina, que é a Comissão de Avaliação de Novos Procedimentos. O senhor... Aí foi quando eu estava arguindo o ministro Ricardo Barros. É mais forte. Aí quem é esse? Esse É o foi ministro. no lançamento do Programa de Atenção Integral à Criança com Cardiopatia Congênita, no INCOR, em São Paulo. O senhor falou aí no já negócio de uma teve pessoa? atrás, hein? O senhor, nessa hora, estava com o seu ministro de saúde, o senhor falou aí no negócio do hospital das crianças aqui. Não, é sabido, esse problema é sabido. Esse aí é o senhor Paulo Scaff, Foi candidato presidente da Fiesp, e estávamos discutindo acerca do desenvolvimento do complexo industrial da saúde, porque nós achamos que o Brasil ele tem que deixar de ser exportador só de commodity e importar tecnologia. O Brasil tem que produzir tecnologia de ponta, inclusive na área da saúde. Há um déficit importante na balança comercial. O Brasil importa muito mais do que exporta. A né? próxima. E eu fui tratar com o Paulo Scaff isso, porque ele é o presidente da maior federação de indústria. E a gente tem que ir dizer, olha, Paulo Scaff, isso aqui está errado, precisa melhorar isso. Então precisa que tenha alguém, uma voz, que reclame, que cobre. Isso eu vou fazer. O senhor, com certeza, já está numa audiência com o presidente da República, Michel Temer. O que é que o senhor repetiu, Michel Temer? Antes da eleição, o senhor, com certeza, com a importância que o senhor mostra aí, vai chegar o presidente da República. E o que é que o senhor vai pedir a Michel Temer? Então, eu não vou pedir nada a Michel Temer. Né? Não, o senhor não. Na realidade, eu vou, se por acaso tivesse Sua Excelência o presidente da República, eu iria discutir com ele acerca da atenção cardiovascular, sobre a necessidade de ampliar o acesso das pessoas às terapias cardiovasculares, sobretudo aquelas de alta complexidade, e eu iria sensibilizar Sua Excelência a investir no desenvolvimento do complexo industrial da saúde, porque isso gera, além dos benefícios à saúde, pelos produtos que são produzidos, gera emprego e gera renda, que é o que o Brasil precisa. E quando você desenvolve uma indústria para produzir um produto nacional, você está desenvolvendo também um laboratório para pesquisa. Naquele laboratório de pesquisa, você vai empregar pessoas que trabalham na pesquisa e você vai fomentar o desenvolvimento científico dos pesquisadores. Então era isso que eu ia falar para o presidente Temer. Ele fala de uma ponte para o futuro, né? Eu acho que a gente, no presente, tem que construir essa ponte para o futuro, agora tem que construir logo. Direcionador mqueiroga@terra.com.br. Coloca aí, filho. mqueiroga@terra.com.br. Esse endereço aí. É M, né? N, não é N? M de Marcelo. M de Marcelo, filha. M de Marcelo. M, tira, bota um M. Doutor, o Michel Temer está com uma válvula entupida. Como ele e muita gente. Ele pode sair dessa sem ter problema? Pode. Pelo que a gente ouve na imprensa, né, o presidente tem uma obstrução parcial numa coronária, uma doença crônica, né? Doença arterial crônica. Então ali provavelmente deve colocar um stent, né? Não precisa fazer essa fena. Hoje em dia, quando a doença coronária ela não é muito avançada, né, ela ele não tem 75 anos. Independente da idade, né? Então, assim, os muito idosos, cujo risco cirúrgico é elevado, a opção preferencial é o tratamento por meio de cateterismo. Né? Os pacientes mais jovens, quando eles têm uma doença mais complexa, que afeta vários ramos das artérias coronárias, a indicação é a cirurgia de ponte mamária, né? Mamária que é mais usada porque é um enxerto que dura mais. Quando as obstruções são localizadas, e mesmo que sejam uma, duas ou três artérias, a angioplastia e a cirurgia têm resultados semelhantes. Quando eu falo angioplastia, é com o implante de um stent, né? Agora precisa diferenciar a doença coronária aguda, que é o infarto, essa é a que mata. Esses casos a gente faz angioplastia, desobstrui a coronária com stent. Na doença crônica, quando é uma doença multiarterial, aí existe a possibilidade só do tratamento com remédios, quando aquilo... já está? Então, só com remédios. Aliás, o tratamento com remédio é o tratamento que o paciente faz o tempo inteiro. Né? Agora, há situações, sobretudo quando há deficiência de irrigação do músculo, que nós chamamos de isquemia, que precisa levar o sangue para o coração. E aí, ou é feito por meio da angioplastia, que a gente desobstrui o caminho que está entupido, ou é feito através das pontes, que é uma espécie de um desvio. Né? Então, os médicos, o cardiologista clínico, o cardiologista intervencionista, que é o que faz o cateterismo, e o cirurgião, eles criam
equipe, né, que nós chamamos, em inglês chama-se Heart Team. É o que dizer, Então, equipe é de um homens. time do coração, né? Time do coração. Então esse time do coração analisa cada caso, né, considerando os aspectos clínicos, né, o risco que esse paciente tem de se submeter a uma cirurgia. Então, quando o risco é muito elevado, a gente opta por fazer o procedimento por cateterismo. No caso de um doente com doença arterial, uma doença muito complexa, né? Quando o risco é mais baixo e tem uma doença complexa, nós operamos. Hoje a cirurgia cardíaca, ela tem um risco baixo, é um excelente tratamento. Essas formas de tratamento, elas não são competitivas, elas são complementares. E elas devem ser usadas de acordo com a indicação médica. Eu fui a Brasília e tem um paraibano lá, filho de Laudônio Loureiro e Terezinha Loureiro, doutor Ricardo. Ele faz um negócio no coração, eu ia perguntar ao senhor se uma pessoa tem isso. Eu fiquei deitado lá e vendo meu coração lá, é 3D, diga a palavra. Eu não sei. Então, você tem vários métodos de imagem, né, que pode ser usado. Né? Através de ultrassom é o ecocardiograma, né? Que, inclusive, esse é o só o topo. Não, o ecocardiograma é um método. Hoje você pode fazer até com e aquele que você vê seu coração na televisão? Então, você tem a tomografia computadorizada, você tem a ressonância magnética, você tem a medicina nuclear e você tem o cateterismo, a angiografia. E esse 3D que chama é o quê? O 3D pode ser imagem 3D na tomografia, pode ter imagem 3D no eco. E João Pessoa já tem isso? João Pessoa já tem. É o que eu digo, no âmbito da saúde suplementar, João Pessoa é muito bem servido. No âmbito da saúde pública, nós estamos devendo. Precisa melhorar. As autoridades públicas precisam melhorar. Isso aqui não é endereçado a A ou B, né? Porque A e B são responsáveis. Porque aqui sempre tem essa história. Né? A gente viu aqui, anunciando aqui, naquelas notícias, né? Nós médicos não temos partido, certo? O nosso partido é a saúde pública, e a saúde pública não tem partido. Saúde pública é aquilo que traz benefício para a sociedade, seja do partido laranja, do partido verde, do partido encarnado. Se fizer direito, vai ter o apoio da classe médica. Senhoras e senhores, estamos conversando com o Dr. Marcelo Queiroga, está o endereço dele, ele é um paraibano, candidato à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu estou tentando no nosso programa, eu queria que o senhor usasse essas câmeras aqui da TV Marca para explicar para a população de João Pessoa e muita gente que está ali assistindo em qualquer lugar, qual a importância da prevenção do infarto. O infarto é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. E por que morre tanta gente de infarto? Porque é uma doença grave, já está dizendo, é uma doença que pode levar você à morte por uma arritmia e mata você instantaneamente. Então, nós temos hoje uma maneira de tratar muito mais eficiente do que era no passado, né? Mas a melhor forma é você prevenir, você não tem isso. Não é? O estresse leva isso. Estresse leva, né? Mas, por exemplo, alimento gorduroso, obesidade, vida sedentária, pressão elevada. O álcool não é um fator preponderante. O cigarro, sim. Então, se você fuma, não quer ter infarto, para de fumar. Tomar as medicações conforme a prescrição médica. E se tiver uma dor no peito, procura o médico. Não fica em casa. Se tiver uma dor no peito, tiver um suor frio, certo? Um indivíduo acima de 40 anos, vá para o pronto-socorro. Procura um hospital, e quando chegar lá, o médico é o profissional habilitado para fazer o diagnóstico. Qual o sintoma do infarto? O principal é a dor, padre. A dor no peito? Dor no peito. É uma dor em aperto, que às vezes se irradia para o braço ou para o queixo, acompanhada de suor frio, que a gente chama de sudorese. Sentiu isso, meu amigo, minha amiga? Procure um pronto-socorro. E quando chegar lá, o médico é o profissional que é habilitado para fazer o diagnóstico. O médico pode ser qualquer especialista, qualquer médico generalista, não precisa ser só o cardiologista. Todos os médicos têm que saber dar um diagnóstico do infarto. É encaminhar. Então, feito o diagnóstico, aí o tratamento. Então, o tratamento tem que ser rápido. Preferencialmente, se desobstruir a coronária através de angioplastia. O problema é a logística. Não tem esse tratamento em todo lugar. Então, num estado como a Paraíba, que tem próximo de 4 milhões de habitantes, e que você só dispõe desse tipo de serviço mais complexo em João Pessoa, em Campina Grande, nas outras regiões, o que pode ser ofertado é um agente trombolítico. É um medicamento para dissolver o coágulo. Né, mas lá no interior tem não? Por enquanto não tem, mas vai ter que ter. Porque a gente vai cobrar. E o gestor público vai ter que dar essa resposta. A Paraíba... Vou fazer uma pergunta de novo, senhor. Por que em São Paulo tem, Brasília tem, aqui não tem esse? Organização do sistema. O governador pode trazer isso para cá, o prefeito?
Pode, o governador, o prefeito, tem que fazer. Inclusive, nós já tivemos uma conversa com o secretário de Saúde, Adalberto Fugência, e ele foi muito sensível a esse assunto. Né? Tem que deixar da questão da boa vontade e partir para a ação. Né? Isso vale também para a gestão estadual, para a gestão dos outros municípios, porque a saúde é municipalizada. A gente também não pode querer que o gestor de João Pessoa resolva todos os problemas do estado da Paraíba. E também não pode querer que a secretária Cláudia Veras, certo? Quando a verba é destinada para os municípios, querer que ela resolva também, porque ela não tem recurso, não é mágica. É por isso que eu digo, precisa de organizar o sistema. Precisa de organizar o sistema para que essas alternativas sejam oferecidas para a população. Tem uma portaria do Ministério da Saúde que aloca recursos para atenção às síndromes coronarianas agudas, inclusive com a previsão dos trombolíticos mais eficientes, os de última geração. Se isso não está chegando, a gente tem que cobrar. Então vai lá para o Michel Temer, tem uma bancada aqui do PMDB, que é do partido dele, cobra dele. Não foi votar para deixar ele lá? Então deixa ele lá para ele fazer alguma coisa que preste. Uma delas seria colocar trombolítico aqui na Paraíba para atender as pessoas que têm infarto, sobretudo aquelas pessoas trombolítico tem uma injeçãozinha. É uma injeção, que se faz na veia. Pode ser feito na ambulância do SAMU, padre. Bem, não tem como comprar. Hein? Não tem como Isso comprar. não é para ser comprado pela população, primeiro porque não tem recurso para comprar, é caro. Segundo porque é dever do poder público, é dever do Estado. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Deve ser implementada por meio de políticas públicas. Existe uma política pública. Aqui a gente não está querendo um medicamento extraordinário que foi descoberto lá nos Estados Unidos, ou que foi pesquisado e desenvolvido. Não é? Nós queremos um recurso ordinário. Ordinário é aquilo que já faz parte das políticas públicas. Isso aí é direito de todos e um dever do Estado. Porque tem a mania de querer ler esse artigo 196 só por uma parte, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, aí acha que o secretário de Saúde da Paraíba tem que prover o quimioterápico experimental que foi usado lá na Universidade de Harvard. Não é isso. O secretário de Saúde não tem a obrigação de prover isso. Aí vai para a justiça, o juiz lá vai conceder a liminar, lá vem, se o secretário não der, manda prender o secretário. Não é para isso. Daqui a pouco ninguém quer mais ser secretário de saúde, padre. Certo? Então, o que as pessoas têm direito são as políticas públicas estabelecidas. Porque o gestor público ele tem que programar o seu orçamento. Ele não pode, ele é mágico, ele fabrica dinheiro, fabrica remédio. Não. Certo? Então, o que as pessoas têm direito são as políticas públicas. Agora, se há medicamentos, há cirurgias que não fazem parte das políticas públicas, vamos incluí-las. Mas vamos incluí-las dentro de uma lógica que o financiamento esteja programado. Porque senão você ajuda um e prejudica 10 mil. Não pode. Tá? Doutor, está terminando o programa. Muito obrigado, sucesso. Mas antes da eleição, Obrigado, a gente volta para conversar. A eleição é só um detalhe. Conversar com você, a gente conversa sempre. Tá, ok. Conheço há muitos anos, conheço a família inteira. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado, doutor Marcelo. Sucesso, o senhor orgulho para todos nós paraibanos. A todos, nosso muito obrigado e até amanhã, seu Senhor.